Ferrari ou Lewis Hamilton vai tentar loucura em Mônaco? Vamos falar sobre isso e mais agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Temos um vídeo ferrarista para vocês, por mais que eu esteja com a camiseta da McLaren, e você pode adquirir sua camiseta da Ferrari na Paddock BR com promoção de Dia dos Namorados rolando, e tem casacos também belíssimos que estão sendo lançados. Entra pelo link na descrição, em compras acima de R$350 você coloca uma camiseta a mais no checkout e com o cupom AMORZÃO você leva de graça essa camiseta. Compras abaixo de R$350 você coloca o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis, então não perca, Paddock BR, link na descrição. E na Instant Game, vários jogos, inclusive o novo Expedition lá, que está fazendo um sucesso absurdo, em promoção. Entra pelo nosso link aí embaixo também para você não perder. Vamos começar então, esse vídeo é ferrarista, só de Ferrari, começando falando sobre a DT, a diretiva técnica que entrará em vigor lá em Barcelona, e nós temos aqui a Ferrari falando quase que a exaustão que vai ser um game changer, que é o momento de dar o salto, que vai mudar todo mundo, que deve ter uma mudança na ordem de forças, ou seja, a Ferrari apostando muito nessa mudança da asa dianteira, e não somente a Ferrari, várias equipes estão sim levando em consideração essa mudança que deve gerar algum tipo de impacto, talvez não um impacto tão grande a ponto de, nossa, tirar a McLaren lá de cima, enfim, mas deve gerar um impacto interessante para uma outra equipe conseguir renascer no campeonato. O interessante é que vira e mexe a Ferrari está falando que é um divisor de águas no desempenho dos carros e consequentemente na disputa do título, embora não deva mudar drasticamente na ponta. A mudança vai obrigar as equipes a adaptarem suas estruturas dianteiras, podendo alterar a ordem de forças, já que a McLaren é a principal equipe no sentido da asa dianteira flexível. E obviamente a Ferrari está trabalhando muito em cima da nova asa dianteira, assim como todas as concorrentes também estão trabalhando. O Frederic Vasseur tem dado várias entrevistas falando sobre essa possível mudança, sobre a mudança da Espanha, e meio que parece que virou uma muleta para a Ferrari, para tentar salvar a temporada. Se não tivesse essa mudança, a Ferrari meio que estaria perdida, pelo menos é a sensação que passa. Então eles depositaram as suas esperanças, as suas forças em cima da mudança da diretiva técnica, e a gente sabe que diretivas técnicas tendem a gerar um efeito ou outro. Agora teve a de Imola, que nós fizemos vídeo recentemente, se você não viu, se você não tem acompanhado os vídeos do canal, todos os dias postando vídeos, muitas vezes 2 vídeos por dia, então entra, fica atento, porque falamos sobre a diretiva, falamos sobre o escândalo da Indy também ontem, e as diretivas tendem a gerar impacto sim nos carros. Me fala a sua opinião se a Ferrari está certa em colocar esperança demais nessa diretiva ou se você acha que não vai mudar nada. Agora vamos falar sobre o que a Ferrari está fazendo além da asa dianteira, além dessa diretiva, porque obviamente ela precisa ter um plano B, ou C, ou D, conforme ela tem nas estratégias, para poder voltar ao campeonato e ter uma temporada muito mais honrosa do que tem tido até o momento. Lembrando que as fontes sempre ficam na descrição, você vai ver o seguinte: a Ferrari tem enfrentado um desafio com a traseira do SF25, é algo que a gente tem falado muito aqui no canal. O problema significativo está na suspensão traseira e para poder extrair também o máximo na classificação, especialmente com os pneus macios. E a gente tem visto mesmo que a Ferrari tem sofrido nas classificações. Na corrida a coisa fica um pouquinho mais tranquila para a Ferrari, tem corridas até que eles conseguem em alguns trechos andar no mesmo ritmo de McLaren e Red Bull, como aconteceu inclusive em Imola. E para poder solucionar isso tudo, a Ferrari está desenvolvendo uma nova suspensão traseira avançada, que não é totalmente nova, mas tem como objetivo aumentar a amplitude de configuração interna, já que a especificação atual não funciona como deveria em diversos ângulos, então ela tem uma janela de operação muito limitada. Algo semelhante já havia sido feito no ano passado, no meio da temporada, só que de forma mais discreta, e a gente lembra que a Ferrari, depois que passou por aquele calvário no meio da temporada, conseguiu posteriormente ter resultados mais expressivos e brigar pelo título de construtores, então foi uma intervenção bem sucedida no ano passado. Os técnicos do departamento técnico da Ferrari estão trabalhando principalmente nos componentes internos da mecânica traseira para ampliar essa janela de configuração, e a partir dos testes no Bahrein e também depois do primeiro final de semana na Austrália, viram que era muito estreita essa janela, ou seja, a Ferrari está numa atualização de muito tempo. É uma atualização que está vindo aí de estudos desde a pré-temporada, para você ver como na Fórmula 1 as coisas não acontecem do dia para a noite, o desenvolvimento leva tempo. A tal atualização já passou pelos bancos dinâmicos de Maranello, que é a fase mais importante da homologação, e deve sim desbloquear mais potencial do carro, alinhado ainda
com outro planejamento da Ferrari de simples correções aerodinâmicas, que também envolve aquilo que nós falamos agora há pouco da nova diretiva. Ou seja, a Ferrari em algum momento nos próximos grandes prêmios, Mônaco muito dificilmente, mas possivelmente Barcelona ou até mesmo em seguida ali no Canadá, deve ter uma atualização grande na traseira. E essa atualização está sendo, junto da atualização da asa dianteira, o grande referencial da Ferrari para mudar as coisas nessa temporada. Há esperança de brigar por título? Eu diria que sim. Pelo que nós vimos da McLaren no ano passado, no desenvolvimento, a Ferrari pode se espelhar nisso e brigar por título ainda se acertar a mão. Mas é claro que a situação ficou difícil. Existe uma diferença considerável nos construtores e nos pilotos, e tem que ser uma atualização muito bem feita, ficar à frente das suas rivais para poder disputar título lá no final do ano. Então eu torço para que as equipes consigam sim grandes atualizações, consigam bons resultados, espero que a Ferrari volte à cena e que a Mercedes também, para que a gente tenha 4 equipes brigando lá na frente. Seria muito legal para a Fórmula 1 ter ali o Russell, Hamilton, Leclerc entrando nessa briga junto de Verstappen, Norris e Piastri. Me fala aí se você acredita nessa atualização da Ferrari ou se acha que ela está prometendo demais, como sempre, e não vai entregar. Fala aí. Por último, mas não menos importante, nós temos uma coisa extremamente curiosa relacionada à Ferrari. Lewis Hamilton deu uma entrevista falando sobre o Grande Prêmio de Mônaco, afirmando que Mônaco deve ser difícil para a Ferrari, justamente por não ter performance de qualifying. E a gente sabe que Mônaco, o qualifying é 99% do caminho andado. Depois você tem que contar um bom trabalho de boxe, né, uma boa estratégia, e não ter nenhuma falha mecânica. Tirando isso, o qualifying é 99% do caminho andado para você ganhar Mônaco. Então Hamilton fez uma declaração que tem deixado uma pulguinha atrás da orelha. Ele falou que, em Mônaco especificamente, eles vão testar finalmente uma configuração que estavam relutantes em usar, porque tinham foco em outras áreas, mas que ele pelo menos, ele não pode falar pelo Leclerc, ele pelo menos, Hamilton, vai utilizar essa configuração um pouco diferente. E quando eu tô falando um pouco, eu tô sendo bonzinho, o Hamilton mesmo fala que é bem diferente. Ele mesmo fala que não sabe o que esperar dessa configuração. Vai ser um tiro no escuro. É aquele negócio que se der certo vai dar muito certo e se der errado vai dar muito errado. Não tem meio termo pelo que o Hamilton tá falando. E aí é claro que todo mundo vai querer saber que configuração é essa, o que o Hamilton tá falando. Já que grandes atualizações nós não teremos em Mônaco, porque é uma pista que exige uma configuração muito peculiar, então todas as equipes vão se voltar para essa configuração peculiar, resta saber o que então a Ferrari vai aprontar com o Lewis Hamilton para ver se vai conseguir ter um desempenho melhor, ainda mais que ele está em fase de adaptação, né? Ele está tentando entender principalmente o motor Ferrari, que está dando a ele uma pilotagem diferente do que estava acostumado com a Mercedes e também com a McLaren, já que era o mesmo motor Mercedes. E aí, o que você acha dessa revelação do Hamilton? Me fala nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e entre nos nossos parceiros. Um grande abraço, valeu e falou!